Fala galera, questão de número 5 dessa prova de segunda fase da UES 2023.2 é uma questão sobre óptica, reflexão da luz. Uma questão bem simples que trabalha aqui alguns fundamentos sobre óptica geométrica. Vamos lá então? Vamos à leitura. A origem do uso dos espelhos pela raça humana data de 5.000 anos atrás na Suméria, onde os espelhos dessa época eram construídos com placas de bronze polidas com areia. Considere um trilho óptico onde é possível acoplar diversos tipos de espelhos para fins experimentais. Inicialmente, o trilho é preparado com um objeto linear de altura h que se encontra a uma distância p de um espelho plano E. A distância entre a imagem formada pelo espelho plano e o objeto é de 24 centímetros. Substituindo o espelho plano por um espelho esférico côncavo C, colocado na mesma posição em que o espelho plano se encontrava, observa-se que a imagem é direita e possui altura 4 vezes maior que o objeto. Sobre esse experimento foram feitas as seguintes afirmações. Aí a primeira afirmação diz: nos dois casos, as imagens formadas pelos espelhos planos, no caso, espelho plano e côncavo, são virtuais. Para a gente entender bem isso daqui, vamos fazer o esquema dessas duas situações. Primeiro, vamos ver a imagem do espelho plano. Então, olha só, vou desenhar aqui, vou tentar, né? Vamos lá. Vou tentar colocar aqui uma superfície horizontal. Vou colocar aqui no meio um espelho plano, tá? Aqui, ó, um espelho plano mencionado aqui por ele. E vou colocar um objeto real que está diante desse espelho plano, ó. Aqui é o nosso objeto real. OR aqui está representando o objeto real. Beleza? A imagem formada por este espelho é uma imagem virtual. Por quê? Porque a luz que sai aqui desse objeto real vai bater no espelho. Opa, vai bater no espelho e vai sofrer reflexão e voltar. Só que a gente vê a imagem como se ela estivesse atrás do espelho plano. Por quê? Porque essa imagem ela é formada pelo prolongamento do raio refletido. Então, aqui atrás vai formar a imagem desse espelho plano. Tá aqui, ó. Essa imagem aqui é uma imagem virtual, porque não foi formada pela luz. Foi formada aqui pelo prolongamento dos raios de luz. Então, essa imagem do espelho plano é uma imagem virtual. E só para terminar de colocar aqui os detalhes que foram mencionados na questão, ele disse aqui que a altura desse objeto é a altura h, que esse objeto estava a uma distância, ó, vou até colocar aqui, ó, estava a uma distância aqui de 24 centímetros da imagem, né? 24 centímetros. Portanto, essa distânciazinha aqui, daqui até aqui, é 12 centímetros, tá? Ó, a distância do espelho ao objeto, ou a distância do objeto, da imagem ao espelho, tá? 12 centímetros também. Beleza? Vamos agora desenhar a imagem formada pelo espelho esférico. Deixa eu ver se eu consigo desenhar direitinho aqui a imagem formada pelo espelho esférico. Primeiro, vamos desenhar aqui o espelho esférico, ó. Vou desenhar aqui o espelho esférico, beleza? Aqui nosso espelho esférico tá meio ruim, né? Primeiro vou desenhar horizontal. Vamos lá, horizontal. Beleza? Vou tentar agora de novo desenhar o nosso espelho esférico aqui, ó. Show! Beleza, deu certo. Aqui é o nosso espelho esférico côncavo. Vou colocar um objeto aqui. Olha só, vamos ver aqui os detalhes, tá? Ele fala que substituindo o espelho plano por um espelho esférico côncavo, colocado na mesma posição em que o espelho plano se encontrava, observa-se que a imagem, olha só, a imagem é direita e possui altura 4 vezes maior que o objeto. Pessoal, para que a imagem seja direita, esse objeto ele precisa estar entre o foco e o vértice do espelho. Então, esses são os pontos aqui importantes, ó. Centro de curvatura do espelho côncavo, foco e vértice.
para que o espelho côncavo forme uma imagem direita, ele precisa estar entre o foco, aqui, ó, entre o foco e o vértice do espelho. Daí você desenha dois raios, um que vai paralelo ao eixo principal e que, deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho, e que reflete passando aqui, ó, pelo foco, ó, certo? Tá aqui, reflete passando pelo foco. O outro pode ser aqui o que bate no vértice e faz um ângulo exatamente igual, refletindo aqui, ó. Ó, refletindo aqui, beleza? Vai pelo vértice aqui e reflete aqui. Note que aqui do lado esquerdo não forma imagem, porque os raios refletidos, eles estão divergindo. Mas se você prolongar aqui os raios refletidos, você vai notar que vai formar uma imagem atrás do espelho. É por isso que essa imagem formada aqui atrás do espelho côncavo é uma imagem também virtual, porque ela foi formada pelo prolongamento dos raios refletidos. É uma imagem direita e é uma imagem 4 vezes maior do que aquela outra formada pelo espelho plano. Então, esse primeiro item, essa primeira afirmativa aqui, está verdadeiro. Nos dois casos, as imagens formadas pelo espelho plano e côncavo são formadas pelo prolongamento dos raios refletidos e, portanto, são virtuais. Agora vamos analisar aqui a segunda afirmativa. A distância entre a imagem e o objeto, no caso do espelho côncavo, é maior que a distância entre a imagem e o objeto, no caso do espelho plano. Vamos analisar. Para isso, a gente pode utilizar, ó, analisando aqui a segunda afirmativa, tá? Que foi a primeira, vamos analisar a segunda afirmativa. Aí a gente pode utilizar essa relação, ó, a altura da imagem sobre a altura do objeto igual a menos a distância da imagem ao espelho sobre a distância do objeto ao espelho, beleza? Lembre-se que no caso do espelho côncavo, a imagem é 4 vezes maior do que o objeto. Então, 4 vezes o tamanho do objeto sobre o tamanho do objeto. Igual, nós vamos ter menos P', nós não sabemos quanto é a distância da imagem até o espelho, sobre P. P, pessoal, é a distância do objeto ao espelho. No caso, como o espelho côncavo foi colocado no mesmo lugar do espelho plano, ele está a 12 centímetros, né, do objeto. Então, a distância do objeto ao espelho plano é a mesma distância do objeto aqui, do objeto ao espelho côncavo, que é 12 centímetros. Beleza? Continuando aqui, ó, passe o 12 multiplicando. Aliás, cancele logo também aqui a altura dos objetos, ó, para ficar mais fácil. Então, 12 vezes 4 vai dar 48. Então, você vai ter que a distância da imagem formada ao espelho é de menos 48 centímetros. Sinal negativo é porque é uma imagem virtual. Aí, qual vai ser a distância? Qual vai ser a distância do objeto até a imagem? Vai ser a distância do objeto mais o módulo da distância da imagem, concorda? Distância do objeto é 12 centímetros, distância da imagem, deixa eu ver se eu não estou na frente, estou não. A distância da imagem vai ser aqui 48 centímetros, tirando o módulo, né? Então, essa distância aqui é igual a 60 centímetros. E a afirmativa 2 está correta. A distância entre a imagem e o objeto, no caso do espelho côncavo, que é 60 centímetros, é maior que a distância entre a imagem e o objeto, no caso do espelho plano, que era 24 centímetros. Então, verdadeiro também a afirmativa 2. E a afirmativa 3? A distância focal do espelho côncavo vale 24 centímetros? Então, vamos fazer, né? Ó. Vamos fazer aqui. A distância focal pode ser calculada, no caso aqui, pela relação do produto pela soma nas distâncias, ó, produto entre a distância do objeto e a distância da imagem ao espelho sobre a soma da distância do objeto mais a distância da imagem. Aqui, ó, objeto 12 centímetros
imagem 48 centímetros sobre 12 mais 48. Quando você fizer os cálculozinhos bem direitinho, você vai encontrar que isso daqui vai dar exatamente uma distância focal positiva, né? De 16 centímetros. Beleza? 16 centímetros. Eu esqueci de colocar o sinal negativo aqui, pessoal. Mas quando você acrescenta menos 48 e aqui também fica menos, ó, eu esqueci de colocar bem aqui. Eu vou só apagar para a gente consertar aqui, ó. Só apagar essa partezinha aqui. Pronto. Vamos consertar. Aqui era vezes menos 48 sobre mais menos 48. Ó, quase que eu ia errando aqui. Quando você fizer, né, vai dar aqui negativo em cima no numerador, negativo no denominador, vai ficar positivo. E sim, vai continuar dando 16 centímetros. Então, a distância focal do espelho côncavo vale 24? Não, não vale 24 centímetros. Vale 16 centímetros, é falso. E o item correto aqui é o item A dessa questão. Apenas a primeira e a segunda afirmativa está correta. Então, uma questão aqui que trabalha os conceitos de óptica geométrica, beleza? Não óptica em si, mas a reflexão da luz em espelhos planos e espelhos esféricos, né? No caso aqui foi espelho côncavo, beleza? Um forte abraço, espero ter ajudado vocês aí na compreensão dessa questão. E vamos para a próxima. Ah, não esqueça, pessoal, tenho que pedir, tá? Porque isso incentiva o nosso canal, ajuda, né, a divulgar o conteúdo e nos ajuda também, me ajuda a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade gratuito para vocês, beleza? Então, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha e convido vocês a conhecerem o meu curso de física voltado para a UES. É só dar uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo. Vamos para a próxima questão. Vamos lá.